Meus irmãos, projeta para mim, por favor, Vitor, o texto que está na palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tem um outro texto que Deus me fez lembrar, que eu vou ler também com vocês. Vamos de pé? Vamos ler esse texto junto comigo? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diz amém. Vocês acharam aí na Bíblia de vocês ou só no telão? Ninguém achou? Vocês estão abandonando a Bíblia, irmão? Quem não achou, escola bíblica, tá? Pode falar EBD. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala EBD. Quem está olhando para o telão, faz de conta que eu não vi que você está sem Bíblia. Nós vamos fazer de conta nós dois que eu não vi que você está sem Bíblia. Amém, Rani? Glória a Deus. Brincadeira, viu, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler nós todos com voz de trovão, mas tem que ser de trovão mesmo. Não pode ser de raio, nem de trovoada, de trovão. Firme, no 3. Vamos lá? 1, 2. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até de Jesus Cristo. Agora projeta, por favor, o livro de Isaías, capítulo 46, versículo 4. Nós vamos ler a parte B desse versículo. Após o ponto ali tem... Vamos ler todo, né? Vamos de novo, nós todos? 1, 2 e... E até tem os seus desejos que ainda as camas, eu te darei, eu fiz, e eu te darei, e eu te darei, e vos darei. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, sempre que eu me dirijo ao Senhor, eu tiro um momento para o Senhor, eu procuro fazê-lo nos momentos em que eu estou sozinho. Aí é uma questão minha, pessoal. Todas as oportunidades que Deus me dá, eu busco ao Senhor e levo na presença dEle as minhas indagações, as minhas orações, às vezes as minhas queixas. Às vezes eu acordo de madrugada, eu moro num sobrado, eu tenho o costume de acordar de madrugada, Clóvis, eu tenho uma janela que dá ali para a constelação Cruzeiro do Sul. Não tem nada a ver, irmão. Mas eu gosto de olhar ela fica bonita de madrugada. Aí eu acordo de madrugada e fico ali e eu falo com o Senhor daquele lugar lá. Toda a minha família dormindo, às vezes nem sabe que eu estou orando, estou lá falando com o Senhor. Atualmente eu faço um curso em que eu volto para casa tarde, e aí não tem trânsito, irmão Eduardo. E eu fico sozinho no carro, tá só eu no carro, e eu venho lá do final de Aparecida. E eu passo ali 40 minutos com o Senhor. E eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, por que isso, por que aquilo outro? E essa semana eu vinha dirigindo e o trânsito parado, eu vim bem devagar, eu queria um tempo a mais para falar com o Senhor. E eu afirmava para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer mais, eu não quero mais, não dá mais, chega. Senhor, isso não está bom, eu também não quero mais. Aquilo outro eu não quero mais, e aquilo outro eu não quero mais. Muitas frases com muitos acentos de afirmação, de exclamação, muitas frases de exclamação. Nenhum diálogo com Deus. Eu sempre ensino para os irmãos, quando eu tenho oportunidade na escola bíblica dominical, que o falar com Deus vai muito além de proferir um monte de palavras. Às vezes é perguntar, às vezes é responder, às vezes é só ouvir. Eu vim ali na minha semana ruim, nas minhas aflições do meu dia a dia, que eram muitas, o meu incômodo, as minhas dificuldades no trabalho e todas as outras que eu tinha, que eu tenho, que nós temos aqui nessa terra. E eu afirmava para o Senhor, não está bom para mim. Por que o Senhor ainda permite que eu seja envergonhado? Por que o Senhor ainda permite que eu seja tratado assim? Por que as coisas ainda acontecem para mim dessa maneira? E por quê? E eu não vou, e eu não faço, e eu não quero mais, e tá bom, e chega, e eu não vou fazer mais. E aí a presença do Senhor tomou conta do carro. E aí eu fiquei embriagado, pastor.
Fazia tempo que não acontecia. Eu sinto a presença do Senhor o tempo todo, eu ouço o Senhor falar comigo. Mas essa manifestação é uma manifestação em que eu vi 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi quando eu questionei a existência de Deus. Eu era uma pessoa totalmente perdida, sentada num lote baldio, eu falei, se você existe. Não tinha nem a decência de usar a palavra Senhor. Eu falei, se você existe, olha a arrogância. E a arrogância parece que não passa, né? A gente luta contra ela a vida inteira. O ser humano peleja contra a arrogância. Se o Senhor existe, e eu usei as afirmações, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, e eu quero que seja frito. Não aconteceu nada do jeito que eu falei. Mas naquele dia eu senti a presença do Senhor. E aí eu vinha no carro com essa mesma arrogância. Clóvis sempre fala pra gente que o velho homem, de vez em quando, ele tenta ressuscitar, né, Clóvis? Tem que estar mergulhando o bicho quase toda hora ali nas águas do batismo, porque você mergulha, ele quer sair. O bicho quer renascer, quer nadar de novo. E aí eu vinha no velho homem. E aí o Deus Pai, não foi só a presença, o Deus Pai se fez presente dentro daquele carro. E eu fiquei embriagado de poder. E o carro se encheu. E eu não conseguia mais dirigir, Eduardo, porque eu não sabia nem onde eu estava mais. E aí o meu pecado veio no meu rosto. Veio na minha face. E Deus olhou para mim e falou assim, quem mandou você parar? Foi quase uma pergunta assim de quem é você? Que abre a sua boca aí no meio do nada para me questionar, para argumentar, para querer dar direção para você mesmo. Quem é você? Eu encostei o carro. Não tinha nem medo na hora, né? Estava bem Aparecida. Normalmente a gente para no meio da noite, assim, Aparecida de madrugada, lá no... Né, Rani? Na Emulador tem uns lugares que é complicado, né, Rani? Não pode parar em qualquer lugar, mas eu nem vi onde eu estava, irmão. E eu parei e o Senhor começou a ministrar o meu coração. E o Senhor ministrava e eu questionava, mas não, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E Ele me perguntava, quem falou para você parar? E eu fui para casa chorando. Recobrei minha consciência e fui com esse carro para casa chorando. Cheguei em casa, já tinha passado, a esposa já estava dormindo. Deitei e fiquei com isso na cabeça. Mas fiquei ainda com o coração meio... O coração ainda fica meio assim, sabe? Meio... Pessoa que vê o próprio Deus, parecia israelita quando estava no deserto, aquela tribulação. Deus atravessa o povo, abre o mar, atravessa o povo, tira a água do deserto, cai codorniz do céu e o crente está, cadê Deus? Por que não tem bife a rolê aqui no deserto? Não, Eduardo? De vez em quando a gente faz essas figuras com Jesus. Deitei, acordei, eram umas 7 horas, fiz o que eu tinha que fazer e voltei para casa. Aí um irmão a quem eu respeito muito, um obreiro a quem eu respeito muito, que eu não vejo já há um tempo, que eu não falava com ele há um tempo, me manda um áudio. Irmão, é assim, assim, assado, frito, cozido, cozinhado. Aí eu estava sentado com os meus filhos tomando café, a musiquinha começou a tocar lá no rádio, também era condizente com o que estava sendo ministrado por Deus. E as lágrimazinhas desceram no meu olho, meu filho olhou para mim e falou assim, não sei se meu filho, minha filha, por que você está chorando, pai? Virei para ela e falei assim, eu estou chorando porque eu te ensinei tudo, mas não ensinei a ouvir a voz de Deus. Eu consigo te ensinar tudo que está relacionado à palavra, mas não consigo te ensinar a ouvir a voz de Deus. Porque eu não queria falar para ela, eu fechei os meus ouvidos para a voz do Senhor. De vez em quando o diabo faz isso com a gente, irmão. De vez em quando o diabo vem e a intenção do diabo é fazer com que você pare na sua caminhada. A palavra do Senhor diz que quem você combate o bom combate, você guarda a carreira, aliás, você guarda a fé. Você conclui a sua carreira e guarda a fé. O apóstolo São Paulo diz sobre o ministério. Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa caminhada aqui na terra. Para isso nós fomos chamados.
E às vezes o diabo vem. E ele faz como fez com Judá. Coloca uma Tamar no meio do caminho. Às vezes ele faz como fez com Tamar. Manda você para o meio do caminho. Às vezes ele faz com que a pessoa tome um caminho diferente. Às vezes ele faz com que a pessoa crie um novo caminho, que foi o que fez Sara. Mas o que ele mais tenta fazer é colocar o cristão fora da jornada, fora do caminho. E aí o Senhor me falava, não pare, não pare. E eu anotei esse texto, eu mandei um áudio pro meu amigo Luiz e falei, Luiz, o Senhor falou uma canção que é o meu coração, você pode cantar? Se for ministrar na igreja, irmão, canta essa canção lá que é bênção. Deus falou e eu senti a presença do Espírito Santo. Deus falou comigo, ministra lá, mandei o WhatsApp para ele, falei, irmão, você está atrasado. Porque eu nas minhas angústias, Deus já tinha colocado no meu coração de cantar essa canção e eu falei, é de Deus. Aleluia. Deus chegou antes do que eu lá no Luiz. Glória a Deus. E aí o que o Senhor ministrou no meu coração, eu anotei e eu quero passar para você. Eu espero que Deus também fale ao seu coração através desta ministração e desta palavra. O Deus que começou a boa obra, Ele vai completar essa obra na sua vida. Deus está te dizendo, não pare, porque Ele está trabalhando no processo. Existe um processo, e Deus está trabalhando nesse processo. Gênesis 37, 45 conta a história de José. José passou por rejeição, por injustiça, por prisão. Mas o poço em que José foi jogado era o início da rota para o palácio. Existem poços em que a gente é jogado. Existem angústias que a gente passa nas nossas aflições que não são criadas por Deus, porque nele não há sombra de variação. As coisas acontecem por vontade permissiva, diretiva e absoluta, e nunca Deus vai tirar de você o seu arbítrio. Deus, o seu amigo, dá a você o poder de escolher se você quer ele ou não, se você quer o processo dele ou não, se você quer a jornada dele ou não. Nessa jornada pode surgir a aflição. Surgiu para José. Em momento nenhum a gente vê na palavra do Senhor, Deus falando a José, vai lá e conta para os seus irmãos, que você sonhou, que eles vão se curvar diante de você. Então quero aqui fazer conjecturas e falar o que não está escrito no texto. Nós não sabemos o caminho que era para tomar. As nossas decisões às vezes interferem na nossa jornada, a nossa caminhada, no nosso destino. Glória a Deus quando a decisão não interfere no destino final. Deus ainda nos concede a oportunidade de se fazer presente e dizer, quem você é para me questionar? Quem foi que mandou você parar? Quem falou para você que podia parar? Eu tive um chefe que me dizia o seguinte, vivia me chamando a atenção. Tudo ele me chamava a atenção, tudo ele me corrigia. Um dia eu cheguei nele e falei, chefe, uai, isso está errado. O senhor me corrige o tempo inteiro, toda hora, não é possível. Ele virou para mim e falou assim, enquanto eu estou te corrigindo, fique feliz, porque quando eu parar de te corrigir, eu vou te mandar embora. Irmão, glória a Deus, porque Deus ainda fala conosco. Glória a Deus, que Deus permite que enxerguemos a nossa insensatez. Glória a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e nos faz todos os dias nos arrepender da nossa arrogância, da nossa altivez, da nossa direção, porque a nossa direção não leva para a salvação. Enganoso é o coração, diz a palavra do Senhor. Nosso coração às vezes nos engana. Os nossos sentimentos às vezes nos confundem, nos levam para a direção que não é o caminho do Senhor. E o poço, irmãos, às vezes pode significar rota para o palácio. O que às vezes parece que é o fim da sua jornada, da sua caminhada,
pode significar rota para o palácio. Tem um ditado antigo que diz: todos os caminhos levam a Roma. Não são todos os caminhos que levam para o reino dos céus. Então nós precisamos ter cuidado com a direção que às vezes o diabo dá, tentando nos tirar da nossa jornada, da nossa direção, da vontade do Altíssimo, através das aflições e das angústias. 1 Samuel capítulo 1 conta a história de Ana. O Clóvis falou aqui hoje de manhã. Ana padeceu, chorou, foi provocada, foi questionada, não foi compreendida. O sacerdote não compreendeu. Estava Ana ali, orando, e vem o sacerdote e diz: aparta de ti o teu vinho. E ela diz: não, meu senhor, sua serva não está embriagada. A Ana sofreu, foi o tempo todo provocada. A palavra do Senhor diz que quando Eucana subia com Ana e com Penina, Penina provocava Ana e dizia: é amaldiçoada. Porque mulher que não tinha filhos naquele período, naquele tempo, era vista como amaldiçoada por Deus. E apontava para ela e dizia: é amaldiçoada, a ponto dela se afligir. Às vezes na sua aflição tem resposta de Deus para você. Abra os seus ouvidos e ouça. Deus está falando com você. Ele fala com você na sua aflição. Deus não fala com você só na sua alegria. Ele fala com você o tempo todo, porque Ele é bom o tempo todo. Ele é o único que é bom o tempo todo. Só há um bom o tempo todo. Então essa mulher padeceu, sofreu, mas ela não parou de orar. Na aflição e na angústia, nem que seja chorando, nem que seja questionando, nem que seja rastejando, nem que seja rolando até o pé da sua cama, nem que seja no carro, nem que seja no caminho que você faz de a pé, nem que seja lavando as suas vasilhas, nem que seja em qualquer lugar, não pare de falar com o Senhor, porque não há outro que possa nos socorrer que não seja o Senhor. Não há outro que possa socorrer na sua angústia e na sua dificuldade que não seja o Senhor dos exércitos. O Senhor nunca tampou os ouvidos a você. Os ouvidos estão abertos. O irmão cantor: nunca vi um justo sem resposta. Deus está pronto para responder. O problema é que às vezes nós não estamos prontos para ouvir. Porque às vezes o que o Senhor tem para te falar não é o que você quer ouvir. Talvez na nossa arrogância a gente quer que Deus confirme os nossos devaneios, as nossas ilusões, as nossas mentiras práticas, que são aquelas mentiras que nós contamos para nós mesmos, tentando nos enganar, presbítero Eduardo. O crente às vezes tenta se enganar. Abra os ouvidos e ouça. O Senhor quer falar com você. O Senhor tem coisas grandiosas para ministrar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ora hoje, testemunha amanhã. Eu tive um líder que ele dizia o seguinte, eu gravei essa frase, ele sempre falava, e eu sempre repito essa frase em todos os lugares. Os filhos dele também fazem isso, porque isso marcou os obreiros que estavam no dia, e eu era um deles. Nós estávamos numa reunião na casa de um irmão, e essa frase marcou, que é a seguinte: quando você prioriza as prioridades de Deus, Deus vai priorizar as suas prioridades. Escute, vou falar de novo que você vai gravar. É uma frase difícil. Ele falou uma vez e eu gravei. Eu vou falar duas para ficar mais fácil para você. Quando você prioriza
as prioridades de Deus, Deus prioriza as suas prioridades. Tem alguma coisa que te aflige? Vai para a presença de Deus fazer a vontade de Deus. Mas Deus, eu joguei a rede, joguei de cá, não saiu peixe, não veio nada para mim, e já tem tempo que eu estou nesse mar, e eu vou e volto com esse barco, e eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, e não tem peixe, Senhor. Meus irmãos, com toda a ciência que nós temos, o mar físico nós exploramos 10%. Quantos por cento você acha que você já explorou do mar do Senhor? Quantos por cento você acha que você já explorou do Deus que não tem princípio nem fim, que não tem começo e nem fim, que está no passado, está no presente, está no futuro, do Deus que é atemporal? Quantos por cento do mar de Deus você explorou e já está jogando a sua rede de lado, porque a penina está te cutucando, está te provocando? Penina aqui é o Satanás, irmão, é ele mesmo, provocador, o tinhoso. Toda vez que você sai para o mar, você joga aqui, joga ali, e no outro dia você se levanta e diz: eu vou de novo. Irmão, escute, eu não sei se isso é possível, mas acabou de vir na minha cabeça, eu vou falar para você. O diabo fica endemoniado de raiva. Ele fala: como é que pode, irmão Luiz? Como que pode? Não tem peixe. Ele joga e vai de novo com esse barco. Isso é um absurdo. Pega esse barco e coloca no lugar. Eu já falei para você que não tem peixe. E o Senhor está dizendo: quem mandou você guardar a sua rede? Existe um grupo de teólogos que diz que as coisas acontecem no tempo de Deus. Irmão, escute. Não existe tempo para Deus. A Deus as coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Porque o seu Deus é atemporal. O tempo de Deus pode ser agora. Esse microfone pode ficar aqui. Alguém pode te ligar e te entregar a sua bênção agora. Você pode receber um livramento agora. Pode vir peixe na sua rede agora. Porque Deus não muda e nele não há sombra de variação. Um outro texto que eu anotei foi o texto de Davi. 1 Samuel capítulo 17 conta a história de Davi com um gigante. Muitos correm do Golias, mas há os que correm em direção a Golias. Muitos correm do mar que não tem peixe, e há os que acreditam e correm para o mar e dizem: tem peixe lá sim. Muitos fazem isso. Davi correu para cima do gigante Golias, não ficou parado. Para vencer gigante, irmão, é preciso avançar. Para vencer os nossos gigantes, é preciso avançar. E avanço é processo de santificação. E santificação exige adoração em verdade e em espírito. Exige nudez perante ao Senhor. Exige você ser 100% verdadeiro perante ao Senhor. Para que só então você enxergue, assim como eu enxerguei na presença de Deus, onde eu preciso me corrigir para eu seguir nessa jornada de santificação e alcançar o meu alvo final, que é a presença do Senhor nos ares, que é estar com Ele no reino dos céus. Então isso exige avançar na direção do gigante. O crente não pode parar diante da aflição. O crente não pode desistir. Não existe a opção de desistir. O mar é muito grande, irmão. Se não tem peixe no cantinho que você está jogando, procura outro. O mar de Deus é muito grande. Você não explorou ele todo. Continua remando o seu barquinho, muda de lugar. Porque o peixe vai aparecer. Vai surgir. Tem alimento para você no mar de Deus.
O crente que quer vencer, ele vai de encontro aos seus gigantes. Esse dia eu estava mentalmente cansado, bastante cansado mentalmente. Meu físico estava cansado, mas meu mental estava muito cansado. Eu anotei também a história de Elias, 1 Reis capítulo 19. E escrevi aqui para você: não pare por causa do cansaço. Não desista por causa do cansaço. Elias estava desabado emocionalmente. Estava abalado, aflito, afligido, a ponto de se esconder, a ponto de pedir: eu quero morrer, Senhor. E muitas vezes eu fiz essa pergunta: Senhor, por que o Senhor não me recolhe? É bom para nós dois, eu quero ir para o céu, o Senhor quer me salvar? Né, Eduardo? Olha que oração. Tem gente que fala que eu oro estranho, Eduardo. Esses dias eu fui pregar ali na Fama, a região noroeste ali, e eu falei: irmão, eu só quero que o Senhor me leve. Ele falou: você quer mesmo? Eu falei: quero. Se Ele levar agora, eu vou. Aleluia. Mas há momentos em que a gente pede isso para o Senhor da maneira errada, que é igual Isaías, que não é no amor, na alegria, na vontade de ver o Senhor, na vontade de participar das bodas celestiais. Às vezes a gente abre a nossa boca para falar essa palavra de maneira profana: Senhor, me recolhe, por que eu estou aqui? Em outras palavras eu estou dizendo: Senhor, eu sou um covarde, um fraco, na primeira aflição eu quero pular fora, ou na segunda, na terceira. Irmão, não interessa quantas. O corajoso é quem vai até o final, quem volta com Golias para o acampamento, quem fala para Saul: está aqui, eu falei que ia fazer e fiz. Não interessa quantas vezes, interessa se você concluiu. A pessoa que diz isso, ela diz: Senhor, eu sou um covarde, não estou disposto a passar por essas aflições aqui, em nome do Senhor. As aflições me incomodam demais, me tira daqui. Não consigo, sou um fraco. Meu irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O apóstolo Paulo disse isso, não é uma frase qualquer. O apóstolo Paulo disse isso em aflição, em prisão, em fome, em angústia. E disse: eu aprendi a lidar com o que é bom, aprendi a lidar com o muito e aprendi a lidar com o pouco, aprendi a ter muito e aprendi a passar necessidade, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso até glorificar preso, posso até glorificar surrado, apanhado, batido, agredido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o crente corajoso. Como diz o nordestino, esse está ajeitado de bom, esse está para frente, está alinhado com as coisas de Deus, está caminhando para a glória. Então não pare diante do cansaço. Quando eu falava com o irmão Luiz, eu lembrei da história de Jó. No livro de Jó, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu a saúde. Jó também foi questionado, ainda mais gravemente questionado, porque ele foi questionado pelos seus amigos íntimos, que diziam: Jó, e aí, o que você fez? Qual é o erro que você cometeu? Qual foi o que você fez para o Senhor aí, que o Senhor se levantou contra você, estendeu a sua mão e agora está te punindo, Jó? Confessa para nós, o que você fez? Nós não vemos Jó abandonar Deus. O que nós vemos é Deus restaurando Jó em dobro. A prova que parece te destruir é a mesma prova que Deus vai usar para te levantar. Quem olha a provação de Jó diz: acabou. Joga a rede fora, corta com a faca essa rede, em nome de Jesus. O prédio caiu, pegou fogo, não tem dinheiro, corta a rede, joga fora. Joga a rede fora. Quem olha com os olhos da carne, olha assim. Quem olha com os olhos celestiais, lembra do versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo os propósitos de Deus, para uma vida de vitória, para uma vida celestial.
na presença do Senhor, junto ao Deus Pai. Não interessa a aflição. Deus não quer adoração pelo que Ele é. Ele é Deus com você e Ele é Deus sem você. Deus quer a adoração do arbítrio, a adoração da vontade, aquela que você proferiu porque você quis, não aquela que você repetiu porque eu disse, irmão, glorifica. Deus quer a adoração que sai do seu coração, aquela que é verdadeira, que está desnuda diante do Senhor e que diz, Senhor, eu não quero mais. Senhor, essa é a verdade do que está dentro de mim, Senhor. É isso. Um monte de frases montadas não vão mover o coração de Deus. O que vai mover o coração de Deus na sua direção é um coração quebrantado. Um coração de carne, aberto, disposto, verdadeiro, sincero, que diz, Senhor, eis-me aqui. O galpão caiu, Senhor, e agora? Me ajuda, me levanta, me restaura, eu estou querendo desistir. Estou igual Isaías, Senhor, eu já pensei até em morrer, porque o que vale um sujeito desse aqui? Nada dá certo para mim, Jesus. Um coração quebrantado diante de Deus é um coração que reconhece que precisa melhorar, que precisa crescer, que precisa avançar, que precisa alcançar, que precisa ter relação, que precisa se aproximar de Jesus, que precisa nadar mais. Tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos atrelhos, outras dão na canela, mas eu quero a água profunda, eu quero conhecer mais do mar de Deus, eu quero avançar e avançar e avançar conhecendo Deus. Onde o homem diz, agora acabou, Deus diz, o mar é grande, tem recomeço para você, tem peixe para você, tem peixe para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso tempo já se esvai. Vou caminhar para concluir. Mas antes eu queria dizer algumas coisas para vocês. São coisas que Deus colocou e que eu coloquei no meu coração de aplicar na minha vida. Se servir para você, você pega. Faz assim comigo, pega. Vai, pode fazer. Eu não gosto de pedir para repetir, mas faz, irmão. Pega, se servir, pega. Aleluia. Eu fico bravo quando o pregador fica, repete aí, irmão. O Eduardo também não gosta, que já me contou. Fala para o seu irmão. Não vou fazer isso não, irmão. Fique tranquilo. Se você não gosta, fica tranquilo que eu não vou fazer com você. Também não vou tentar ser engraçado, porque eu não sou. Mas vamos lá. Se for bom, pega, irmão. Segura. Como José, Deus está escrevendo uma história para você. Você é que decide se vai meter a sua caneta no livro de Deus e fazer alterações, como fez Sara. E até hoje está aí os transtornos causados pela alteração de Sara. A vontade de Deus é Ele escrever a sua história. Mas tem uma caneta na sua mão e ela chama arbítrio. Você decide se você vai colocar a sua caneta no meio. Eu estou tentando tirar a minha, irmã Nancy. Estou deixando, soltei o cabo da nau. Solta o cabo da nau, irmão. Deixa Deus te guiar. A segunda aplicação prática para a sua vida. Como Ana, Deus está ouvindo o seu clamor. Nunca se esqueça, meu irmão. Eu fiquei angustiado comigo mesmo quando eu pensei. Falei, por que eu não estava ouvindo o Senhor falar? Por que Ele teve que parar o meu carro para me falar? Porque eu não estava ouvindo o Senhor falar. Eu, um ministro, um obreiro na casa do Senhor, fechei os meus ouvidos para o Senhor e estou aqui derramando coisas em cima do Senhor, como se eu fosse o dono da última Coca-Cola da geladeira e do último biscoito Tostines do pacotinho. Então, anota isso, grava. Outra coisa, uma aplicação prática para a sua vida. Como Davi, Deus está te treinando para vencer gigantes. Irmão, nós falávamos ali, eu, Clóvis e pastora Marilda, na casa ali do Benício, nós falávamos em relação à posição em que Deus quer que nós estejamos. Talvez você não está na posição em que Deus quer que você esteja, mas Ele está te preparando para te colocar lá. Glória a Deus! Que hora, irmão? Agora! Moisés passou 40 anos no Egito.
40 anos no deserto. Depois se tornou um grande gestor de pessoas. Se tornou um grande profeta de Deus. Se tornou um grande homem de Deus. A trajetória faz parte do processo. E Deus está preparando você para vencer. Para te sentar no trono. Para te entregar à Palestina de Deus. Aleluia? Uma outra verdade que eu quero que você grave. Deus está e sempre estará renovando o seu cansaço. O dia em que esses pensamentos te vierem à mente, terríveis pensamentos, tão terríveis a ponto de fazer você pensar em desistir. Quando esses pensamentos terríveis rondarem a sua mente, lembre, irmão, Deus te renova do cansaço. Coloca o teu capacete da salvação, joga a sua rede nas costas, pega o seu barquinho e segue. Porque Deus te renova no cansaço mental. Por último, assim como Jó, Deus vai transformar a sua dor Deus vai transformar a sua dor em testemunho. Toda a dor. E aí eu gosto, quando eu fico, Deus fala comigo, eu reflito mais, medito, leio, reflito. Todas as dores, as grandes dores, todas as coisas que me impactaram, que me comoveram, que geraram dor ao meu coração, o Senhor transformou em grandes testemunhos. Inclusive a minha estadia aqui. Todas as coisas que eu padeci na minha vida, Deus fez delas grandes testemunhos para a honra e glória dEle. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Não pare, não entregue os pontos, não desista do que Deus prometeu, não dê ouvidos ao diabo. O diabo vai passar ao redor do caminho e vai ficar soprando. Não ouça. Ele não tem nada para você, mas tem Deus para te dar do que o diabo para te tomar.